Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é uma análise do 10º episódio da segunda temporada de Andor, né? Essa semana que é a final, né? Esses últimos 3 episódios de Andor sendo lançados pra gente. Vou fazer a análise com vocês desse 10º episódio e aí, conforme o dia for rolando aí, deve sair a análise do 11º e se der o 12º ainda hoje, tá? Bom, vamos falar sobre tudo que aconteceu, esse episódio que foi, né? Teve um significado muito grande e teve um foco muito grande em sacrifícios, né? Principalmente de amizades e lealdades. Então vamos falar sobre isso e vamos começar falando sobre esse um ano que se passa, né? Bom, chegamos no último um ano depois dessa temporada, até porque a temporada teve que contar 5 anos se passando, então agora chegamos no último ano da temporada, né? E já começa o episódio mostrando a relação da Claire com o Luthen ali, deles bolando um tipo de plano para fugirem para Yavin. A gente sabia, né, que o Luthen tinha esse plano de levar principalmente a Claire pra Yavin, né? Até porque no último episódio ele tinha falado com o próprio Andor que ele não iria pra Yavin, ele ficaria ali em Coruscant. A gente não entendeu muito o porquê, mas ele já tinha tudo planejado dentro dele, né? E a gente vê esse plano dele se encontrar com o Lonnie, e que seria o grande ponto de todo o episódio, né? Vemos o encontro ali dele com o Lonnie, e o Lonnie contando tudo para o Luthen. A gente tinha visto, né, no episódio 4, se eu não me engano, né? Que no 4 ou 6, se eu não me engano, né? Que o Lonnie não estava mais fechado com o Luthen não estava mais fechado com o Lonnie também, né? Porque o Lonnie demorou muito tempo para se encontrar com o Luthen, só que agora eles se encontram e o Lonnie conta tudo que está acontecendo dentro do Império, né? Ele ainda fala que ele tá queimado dentro do Império e que estão vindo atrás dele, e é por isso que já se justifica um acontecimento que a gente vai ver daqui a pouco, que eu vou falar, né? E nessa conversa é interessante que o Lonnie conta tudo que a gente já sabia sobre Gorman, exatamente, né? O Lonnie, ele conta tudo que tá acontecendo com a Dedra e conta tudo sobre Gorman que o Andor não contou para o Luthen. A gente sabia disso, né? A gente já tinha visto tudo que estava acontecendo lá em Gorman, só que a gente não tinha visto o Luthen sabendo disso tudo, né? E agora ele sabe tudo o que aconteceu sobre a questão do minério lá em Gorman, que o Krennic, né, o diretor Krennic não estava em Gorman por causa da energia, por causa dos tecidos das aranhas, como a gente viu essa fachada acontecendo nos primeiros episódios. E agora o Luthen já sabe de tudo, que era um plano mesmo da Dedra, junto, né, com o Império, e que eles estavam lá por causa do minério lá de Gorman, né, que seria muito importante, aquele cristal de Gorman. Só que a gente vê o Lonnie sendo morto. A gente só vê o corpo dele lá naquele banquinho daquela praça, né, o corpo dele ali sentado, e a gente vê no peito dele um buraco, né, de um blaster, ou seja, alguém atirou com um blaster nele. E é meio óbvio que foi o próprio Luthen. E por que o Luthen matou o Lonnie? Vamos lá, galera, a gente tem que ser meio óbvio. Primeiro, que é o que eu falei, esse episódio é um episódio sobre sacrifícios, tanto pra Claire com o Luthen, tanto do Luthen com o Lonnie, né? Eles eram aliados, mas o Luthen tem que matar o Lonnie naquele momento, e a gente já vê que isso até teve, né, decorrência durante o episódio com o Partargais. O Partargais pergunta onde estava o Lonnie, porque ele já sabe que o Lonnie era um infiltrado, e querendo ou não, o Lonnie já iria morrer de qualquer forma, tanto pro Império, né, seja pro Império ou para o Luthen, sabe? Porque o Império ia atrás do Lonnie, ia atrás do Luthen consequentemente, ou seja, o Lonnie já iria morrer e o Luthen seria levado, porque o Luthen era a peça-chave disso tudo, então ele precisaria ser interrogado. Por isso que a Dedra não queria deixar ele morrer, entende? E ele precisava matar o Lonnie por isso, porque o Lonnie tinha muita informação e porque o Lonnie sabia de tudo, né? Obviamente ele já seria morto e isso poderia, né, entregar, por exemplo, a própria Claire, né, e o próprio Luthen. O Luthen protegeu a Claire esse tempo inteiro também, né? E vemos esse encontro da Dedra com o Luthen, né, naquela galeria, né, de artefatos do Luthen, né? Vemos esse encontro dos dois, o primeiro encontro aí dos dois, né? A Dedra, até quando chega, mostra aquela unidade imperial, a gente acha que ela tá ali por causa disso, só que não, né? Ela já sabe de tudo e ela já foi ali para matar o próprio Lonnie. E essa morte do Lonnie foi até mais importante do que a gente pensa, né? Porque o Partargais vai pensar, né, de fato, que quem matou o Lonnie não foi o Luthen, vai pensar que quem matou foi a Dedra, até porque a Dedra, né, se vingaria pelo
pelo fato do Lonnie ter todas as informações da Dedra. Então, por isso, né, que a gente vai ver a Dedra sendo demitida, sendo presa no final, né? Eu vou explicar mais isso daqui a pouco. Mas essa conversa da Dedra com o Lúthien é muito interessante, porque a Dedra fala muita verdade para o Lúthien. E uma delas é que ela fala para ele, né, que ele quer o caos para todos, menos para ele. E isso explica tudo que a gente tá vendo, né, nessa temporada inteira, cara. O Lúthien levando o caos para o Andor, tirando o Andor da Biggs, levando caos para a Biggs, levando caos para o Will, levando caos para todo mundo ao seu redor, pra Kleya, pro Lonnie. Todo mundo que tá ao redor do Lúthien está num perigo absurdo. A própria Mon Mothma, sabe? E ela falou isso, e isso é uma verdade máxima, né? De que o Lúthien tá trazendo caos para todos, menos para ele, né? E que no final ele vai morrer numa morte tranquila, né? Até porque é o local que ele está. A própria Dedra fala, né? Que ele termina, né, todo o seu legado ali de rebelião num lugar tranquilo, um lugar silencioso, e que isso não era justo. E vemos ele se matando, né, com aquele tipo de faca de sangue, né, que ele tinha explicado pra Dedra. E é até interessante, porque a gente consegue ver que aquela faca, ela talvez não seja real, de fato, aquele artefato, né, porque a ideia daquele artefato era sugar o sangue não é sugado. Então, a gente consegue perceber que aquele artefato não é muito real, né. E por que o Lúthien se matou, cara? Meio óbvio também, né? Ele serve de informação, então ele não quer dar as informações que o Império precisa, até porque ele queimou todas as evidências lá atrás da sua loja, né? Então as únicas evidências que restam é do próprio Lúthien, então ele precisa ser apagado, né? Por isso que ele tenta fazer isso, mas, né, óbvio, a Dedra consegue reanimar e levar ele para o hospital, né? Aquele centro médico imperial, né? E bom, vemos ali a Kleya lembrando de tudo, né? A Kleya vendo o que aconteceu com o Lúthien, vendo que ele possivelmente iria morrer, né, e que se não morresse ela teria que fazer alguma coisa em relação a isso, porque ele não poderia dar as informações para o Império, né, e a gente vê muito sobre o passado dos dois juntos, e é a primeira vez que os dois se encontram, galera, e foi muito bonito isso aqui, cara, muito, muito bonito. Nós vemos bastante coisa, né, sobre esse passado dos dois, os dois, né, nas suas primeiras missões, eles vendendo artefatos para ter, né, dinheiro, para ter suas coisas. Vemos que o Lúthien nunca tratou a Kleya como uma filha de fato, né? Sempre tratou como uma aprendiz, e tanto que eles mudam o nome, a gente descobre agora, né, que Lúthien e Kleya não são o nome verdadeiro deles, eles mudam o nome deles naquela venda que eles estão fazendo, né? E vemos que o Lúthien sempre foi esse tipo de professor mesmo pra Kleya, nunca foi uma figura paterna, ele sempre ensinou tudo pra Kleya, tudo que a Kleya sabe, tudo que a Kleya aprendeu é por causa do Lúthien. Se ela conseguiu fazer o que ela fez no final do episódio, é por causa do Lúthien, mas o Lúthien nunca serviu como um pai para ela. Por isso que ela sente muito em fazer o que ela fez no final do episódio, mas, né, ela sabe que era o certo a ser feito, porque o Lúthien ensinou ela isso a vida inteira. Ela tem as suas escolhas, e essas escolhas que ela tem que tomar vão ser para o resto da sua vida, né? Vemos também aquela cena incrível, né, da Kleya vendo aquele tipo de massacre, né, naquele planeta. Vemos eles em Naboo também, que foi muito interessante, né? O próprio Lúthien falando pra Kleya, né, se acostumar com as suas mentiras, o que a gente viu que ela se acostumou muito bem, até porque o Lúthien mentiu pra ela a vida inteira, né? Então, aquela cena, né, deles em Naboo, do Lúthien falando pra se acostumar com as mentiras, e ele mandando, né, ela apertar o botão, e quando ela vai apertar, ele puxa, né, o botão, mostrando mais uma mentira do Lúthien, e é só mais uma, né, de várias. O Lúthien sempre mentiu a vida inteira pra Kleya, pra todo mundo da rebelião, e isso inclusive explica aquela frase da Dedra no começo do episódio, que ele trouxe o caos pra todos menos pra ele, porque ele sempre mentiu pra todo mundo, e isso sempre foi muito perigoso pra todos ao seu redor, né? Mas a Kleya se acostumou muito bem. Ela até questiona muito durante aquele passado dos dois, né? Por que o Império tava fazendo aquilo e por que eles não faziam nada em relação a isso. E é muito boa aquela conversa dos dois, aonde o Lúthien fala pra ela guardar a sua raiva, pra ela guardar toda a sua raiva e ela nunca demonstrar isso pra ninguém. E ela usar ela no momento certo, ela se mover no momento certo. E é isso que ela faz nesse episódio. Ela se move com a sua raiva no momento certo, sem demonstrar isso pra ninguém.
ninguém. Por isso que ela consegue chegar até o setor 19, né? E bom, vemos ela entrando, né, naquele centro médico, ela se vestindo, né, de uma, como, né, uma médica daquele centro imperial e indo atrás do Lúthien e justamente fazendo o que ela fez no final do episódio, né? Ela precisava matar o Lúthien para ele não dar informações nenhuma pra ninguém, né? Vemos, né, ela chegando naquele setor 19 e ela conseguindo, né, matar todo mundo ali que tava na sua frente e fazendo o plano da explosão. Assim como o Lúthien fez lá em Naboo, como a gente viu no passado deles, né, explodindo aqueles carros imperiais, né? Ela faz agora de novo e isso chama a atenção, óbvio, dos Stormtroopers, dos detetives lá do BSI, e isso dá um caminho ainda mais livre pra ela. A própria Dedra não está mais no seu caminho, né? E ela precisa matar o Lúthien. Vemos aquele encontro dos dois, obviamente o Lúthien tá meio que em coma ali, né? Ele não consegue ver a Kleia, mas a Kleia tem que tirar o aparelho dele e ele acaba morrendo numa morte tranquila, em silêncio e severa, assim como a Dedra falou lá no começo do episódio, né? Que ele não teria esse tipo de fim. No final ele teve, né? E vemos que o Lúthien de fato morreu, galera. E isso já tava nos planos dele. Por isso que ele sabia que ele não ia pra Yavin, porque ele sabia que o fim dele seria em Coruscant de alguma forma, né? E foi do jeito que foi. A Kleia teve que fazer isso e ela se moveu no momento certo, sem demonstrar sua raiva pra ninguém. Ela não precisou mostrar que ela tava indignada com a Dedra, não precisou mostrar sua raiva para o Império. Ela fez o que ela tinha que fazer e é isso, entende? Ela sai completamente triste e com certeza vamos ver ela saindo ali do centro médico, com certeza, né? Mas ela não vai ter a Dedra no seu caminho. Até porque a Dedra está presa, galera. E isso tudo porque ela recebeu a culpa pela morte do Lonnie. Exatamente. Isso tudo também foi muito bem pensado pelo Lúthien. O Lúthien acaba tendo que sacrificar o Lonnie, né? Da mesma forma que a Kleia teve que sacrificar o Lúthien teve que sacrificar o Lonnie naquele banquinho, porque o Partargais acaba acreditando, né? Por isso que ele manda aquele outro cara do Império, né? Para prender a própria Dedra. Porque ele acaba acreditando, né, que quem matou o Lonnie foi a Dedra, até porque a gente tem todas as evidências aí. A Dedra estava em Coruscant, num local muito perto da onde o Lonnie morreu, e o Lonnie tinha todas as informações da Dedra, então seria meio que uma vingança, né, que a Dedra estaria fazendo com o Lonnie. Eles não têm prova de que foi a Dedra, mas ela está presa por enquanto, né, vamos ver o que isso vai se desenrolar. Gostei muito desse episódio, um episódio muito sentimental, e mostrar todo o passado da Kleia com o Lúthien foi muito bom, cara, muito bom. Essa série só tá terminando melhor do que a gente já esperava, né? Comenta o que vocês acharam desse episódio. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera.